Para nós que aqui ficamos, nós vamos dar sequência à nova série de estudos que nós começamos, refletindo sobre os 500 anos de reforma, lutas e vitórias. Nas duas primeiras lições, deixa eu pegar aqui, colar aqui, nós pudemos refletir sobre a importância da reforma quando ela traz um marco a partir da reflexão sobre a importância da educação, não apenas uma educação secular ou uma educação cristã, mas como que a educação se faz importante, o aprender da Bíblia, da cultura, para que nós possamos viver nesse mundo de forma correta, diante da palavra de Deus. E na segunda lição, quanto que isso se reflete em termos econômicos, digamos assim, como a ética protestante, como a reforma, ela impacta a forma das pessoas se relacionarem com o trabalho, com o dinheiro. E para hoje, então, o que nós temos? Nós temos uma reflexão sobre a igreja, Qual é a importância ou qual foi o marco que a reforma traz para a reflexão sobre o que é igreja, ou o que é ser igreja, ou o que é a igreja de Deus, O texto que nós temos como indicativo é o texto de Efésios, ficou até pequenininho, 1, de 15 a 23, que nós acabamos de ler. E perceba que esse texto, ele nos direciona para o olhar para a igreja, Paulo, ao falar sobre este povo de Efésios, ele vai olhar para essas pessoas como convertidos em Cristo Jesus, porque por isso, verso 15, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, portanto estamos falando de pessoas que creem em Jesus Cristo, e o amor para com todos os santos, portanto ele está falando não só de uma questão de relação com Deus, mas uma relação agora com as pessoas, porque essas pessoas que creem em Deus, elas estão agora demonstrando o amor de Cristo para com todos os santos. E aí então vem a pergunta: o que é ser igreja? Ou como nós podemos definir, reconhecer a igreja a partir de um novo olhar? Por que a partir de um novo olhar? Nós precisamos pensar o que existia antes da reforma, Então nós vamos ter um movimento onde os crentes, as pessoas se convertem, ainda no território de Israel, digamos assim, mas depois, com as viagens missionárias, esse grupo de pessoas convertidas começa a se fazer presente em várias outras regiões. E aí então nós vamos ter, com o avançar do tempo, um momento onde isso se mistura com o Estado. A igreja passa a ser a religião oficial do Império Romano, e isso agora então há um sincretismo entre o Estado e a igreja, a ponto do chefe do Estado ser o chefe da igreja, ou vice-versa. E isso vai avançar até nós termos um racha neste Império Romano. E aí nós vamos ter o Império Romano então do Oriente, do Ocidente, digamos assim, Constantinopla sendo a atual Turquia. E aí a gente vai ter a igreja cristã ortodoxa, Nós vamos ter do outro lado a igreja católica apostólica romana. E nós vamos ter, com o avançar disso tudo, vários movimentos internos que vão fazer com que a igreja ela vá se tornando uma entidade social, uma entidade presente na sociedade, mas que
em certa medida, ela toma caminhos que não são necessariamente os caminhos bíblicos. E por isso, então, vem, ao longo do século XV, 1400 e pouco, né, final do século XIV, 1390, para até 1500, a gente vai ter um movimento de diversos homens levantados em vários lugares, principalmente da Europa, para se manifestar ou para voltar ao estudo da palavra e falar: olha, o que nós estamos vivendo não está de acordo com a palavra. Não é uma questão de rompimento com a estrutura que existia, mas uma vez que eles confrontaram o poder estabelecido, e o poder estabelecido não quis se voltar à palavra, eles foram expulsos. E então se cria outros movimentos, e nós vamos ter então outras igrejas cristãs. Isso pode chegar até hoje, né? Inclusive como consequência desse processo, onde qualquer um, e em qualquer lugar, pelo menos no território nacional, pode se autodenominar pastor e alugar um espaço, colocar uma placa, chamar isso de igreja e arrebanhar pessoas, pregar e se intitular então como igreja. Esse é o movimento que nós vivemos hoje. Portanto, o que nós vamos pensar agora é: em que medida as igrejas são igreja de Cristo? Isso não para olhar para os outros, porque olhar para os outros é fácil. O que nós precisamos é também olhar para nós. Uma igreja que já tem mais os seus 150 anos e que medida ela continua sendo igreja de Cristo. A igreja presbiteriana do Brasil, ela é a mesma em qualquer lugar do território nacional? Não. Se você atravessar a divisa de São Paulo para o Paraná, você já vai ver que é diferente, né? Se você, a depender de onde você está, você vai ver uma igreja presbiteriana do Brasil diferente da que você está frequentando aqui. Então a pergunta é: o que é ser igreja? Ou como que a gente pode olhar para as marcas genuínas da igreja? E as marcas genuínas da igreja, elas já foram tema de outras lições, mais de uma na escola dominical. Então agora é a vez do youtuber, né? Vai lá, acessa o YouTube, busca lá no canal, né? Dá um like depois, né? Mas as marcas da igreja genuína, elas começam antes para a gente entender. Igreja, a tradução de igreja ou o sentido da palavra igreja é povo de Deus. Então, se nós estamos falando de igreja, nós estamos falando de povo de Deus, ponto. E portanto, um povo de Deus genuíno, uma igreja genuína, ela vai ter 3 marcas: ministração correta da palavra, primeiro ponto. E aí nós vamos ter denominações que não usam a Bíblia? Sim, nós já falamos de diversas igrejas que não têm a mesma Bíblia, que criaram a sua própria Bíblia, que fizeram acréscimos, tiraram coisas, quando não criaram a sua própria. Ministração correta da palavra. Isso significa que, além de ter a Bíblia como regra, eu só falo de Deus a partir da Bíblia. Não existe outra fonte que não seja a palavra de Deus. Parece esquisito falar isso, mas nós precisamos entender que sempre existiu e continua existindo pessoas que vão se manifestar e falar: eu tenho algo que só eu recebi e que é palavra de Deus igual isso daqui. E portanto, não é só a palavra que é a fonte de informação. Ministração correta da palavra,
ministração correta dos sacramentos, e é por meio da palavra que a gente entende então o que é esse sacramento, ou quais são os sacramentos. Aquilo que é símbolo de um pacto estabelecido entre Deus e os homens. Bom sempre lembrar 2 sacramentos que Deus estabeleceu. Quais são eles? Batismo, como marca, selo externo daquilo que acontece internamente, que é a conversão, a entrega de um coração a Jesus Cristo, e portanto agora eu recebo uma marca externa para mostrar o quanto que eu estou separado. No Antigo Testamento a gente tinha o pacto sendo externamente mostrado pela circuncisão. No Novo Testamento vem e fala, agora não é só mais uma questão da circuncisão, mas da água sobre a cabeça, o batismo. E isso te faz então agora, com essa marca externa, você está assumindo que você faz parte desse povo de Deus, e portanto você tem acesso ao corpo de Cristo. Você agora faz parte do corpo de Cristo e deposita no seu coração a certeza, a convicção de que Cristo virá em resgate do seu povo. Portanto, isso nos leva ao segundo sacramento, que é a ceia, que o próprio Jesus institui para testemunhar ao mundo de que Ele é o sacrifício, carne e sangue, sacrifício vivo, entregue pelas nossas vidas, pelos nossos pecados, para que nós possamos ter vida. E por isso que Ele fala, fazer isso em memória de mim. Ele mesmo estabelece o nosso vínculo com o sagrado, de modo externo, mostrando aquilo que está dentro do nosso coração. Aí você fala, mas por que ministração correta? Porque alguns, não tanto no batismo, mas nos sacramentos, omitem ou o suco da videira, ou o pão, ou um dos dois, ou os dois, ou até mesmo no batismo os fazem de forma equivocada e errada, com a interpretação de que o purificar das águas purifica o pecado, sendo que é o sangue de Cristo Jesus, que pelo muito ou pela pouca água, ou pelo próprio ato é que você está no céu, e se equivoca, porque é pelo sacrifício de Cristo que nós somos salvos. Perceba que a ministração correta dos sacramentos nos leva à palavra, e isso junto nos leva ao exercício fiel da disciplina. Há vários textos que Deus fala da sua preocupação com o seu povo, em conduzi-los no caminho correto. E portanto, a igreja de Deus, o povo de Deus, também deve fazer o quê? Fazer com que cada um de nós caminhe no caminho correto. O exercício fiel da disciplina é de correção para o bom caminho. O exemplo mais simples e próximo é: nenhum pai, nenhuma mãe disciplina o seu filho porque quer o mal do seu filho. Nenhum pai, nenhuma mãe corrige o seu filho quando faz algo errado porque quer que ele continue no errado, mas porque quer que ele faça o certo. E é por isso então que a igreja, toda igreja que se reconhece como igreja genuína de Deus, povo de Deus, ela vai ter a correta administração da palavra, dos sacramentos e exercício fiel da disciplina. A partir daí, a gente precisa ter uma identidade. Identidade é como que nós nos identificamos, nos reconhecemos, né? E aí então nós vamos ter uma identidade teológica e teocêntrica. Aí de agora em diante vai ter muito texto para ler, e aí eu preciso da ajuda, senão a gente só termina daqui 3 domingos a lição, né? Então já está tudo aí, já pode ir abrindo em cada um deles para facilitar e ajudar a gente. Do ponto de vista teológico, nós temos que a igreja, ela é edificada por Deus sobre a rocha. Quem é essa rocha?
Mateus 16, 18. Se nós lemos todo o trecho, nós vamos ver que esta pedra angular, esta rocha, não é Pedro, no trocadilho ali, né? Mas a questão ali é que sobre a frase, a afirmação que Pedro faz de quem é Cristo, porque a história começa com Jesus perguntando: o que o povo fala sobre mim? Fala um monte de coisa, mas e vocês? O que vocês dizem sobre mim? E aí Pedro fala que ele é o Cristo. E portanto a resposta de Jesus é: sobre esta pedra, como bem disse, sobre esta pedra, que eu sou o Cristo, é que a igreja se constitui. Só existe igreja de Deus, povo de Deus, se ela está fundamentada em Cristo. Efésios 5, ou melhor, Efésios 2, 19 a 22. Quem que é a pedra? Jesus. Esta igreja então que é construída sobre que base, que fundamento? Jesus. Ele é a base, né? Lucas 20, 17. Pedra angular, pedra principal, ou seja, o povo que era povo, dizia-se povo, rejeitou a pedra principal. Os judeus, com pacto feito com Abraão, recusaram Cristo. Portanto, a pedra principal agora passa a ser o edifício, sempre foi, mas passa a ser o edifício de quem? De que povo de Deus? Daqueles que olham para ela e se fundamentam nela. O fundamento da igreja é Cristo. 1 Coríntios 10, 4. De forma direta e objetiva, a pedra sobre todos se baseiam é Cristo Jesus. Pode parecer estranho falar disso, contudo, nós precisamos voltar na história longínqua e na história presente. Quantas denominações elas estão fundamentadas no seu líder? Quantas denominações existem em prol do seu líder, do dono da igreja, daquele que a criou e que, portanto, é adorado, venerado? É como se fosse um novo Cristo, porque é Ele que é o emissário de Deus, Ele que é o servo de Deus, Ele que é o representante de Deus na terra. E a igreja, portanto, apesar de ter talvez o nome de Cristo, ela tem um dono que não é Jesus. Ela adora e venera alguém que não é Jesus. Percebe que isso aconteceu e ainda continua acontecendo? E por isso que não é bobeira a gente falar que uma igreja teologicamente correta, ela está edificada sobre a rocha, né? A igreja é do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito, e somente a este Deus é que cabe a condução da igreja. Mais alguns textos, Atos 9, 31 e depois 20 e 28. Vinte e 28.
Veja, nós vamos para 2 textos em Atos que vão mostrar ou vão evidenciar essa questão de forma muito simples. Quando você lê Atos 9:31, ele fala que esta igreja tinha paz, era edificada e caminhava no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo crescia em número. Portanto, nós estamos falando já, dentre outros textos anteriores, que a igreja, no seu nascimento, o povo de Deus, no seu nascimento, então, com essa nova característica de não estar vinculado agora a um pacto por sangue, por descendência de Abraão, nunca esteve mais na cabeça daquele povo, naquela época era assim, não existe mais. A igreja agora ela cresce, ela se estrutura a partir da fé em Cristo Jesus. E quem faz esta comunidade se tornar comunidade e crescer não são os apóstolos, de forma direta. Não são porque eles estavam fazendo milagres e porque eles eram apóstolos, mas porque o Espírito Santo de Deus agia, mas porque Deus estava transformando corações. Portanto, quem ia ser igreja, quem não ia ser igreja, quem era transformado e quem não era transformado, era a ação de Deus, e continua sendo a ação de Deus. Portanto, a igreja é de Deus, e é Ele quem dirige. Aí você fala, então não existe mais base bíblica para exercício de lideranças. Aí a gente vai para Atos 20, porque o capítulo 20 vai nos mostrar que é necessário para o povo ter liderança. Do meio deste povo eu preciso ter líderes para conduzir este povo. E aí vem então a reflexão para esses líderes. Atos 20, 28 vai reforçar: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Portanto, vocês devem atender pela sua vida e pela vida das pessoas que estão servindo ao Senhor, porque elas não são suas. Este rebanho não é seu. Você é o pastor, mas não são suas ovelhas. Você está cuidando dessas ovelhas para o dono delas. Compreendendo isso, você vai pastorear a igreja, que é de Deus, que Ele comprou com o seu próprio sangue. De que forma? Não entendendo que você é o dono dela. Portanto, por mais que eu possa estar à frente, por mais que eu possa refletir sobre a palavra, ministrar a palavra, cuidar das pessoas, orar com elas, conduzi-las elas não são minhas vidas. E elas não devem prestar culto e adoração a mim. Eu sou apenas um servo, escolhido por Deus para fazer o que Ele quer. Assim como cada um vai ser escolhido por Deus para fazer o que Ele quer dentro desse corpo que é o corpo de Deus, o corpo de Cristo, igreja. Ele é quem está no controle, porque Ele é o dono desta igreja. 1 Coríntios 1, 2 e 11, 16. Onze, 16. O que ele está falando é: não sei aonde que vocês aprenderam, mas no meio do corpo de Cristo não há espaço para a gente ficar em contencioso, em briga, em discussão, porque todos aqui estão debaixo do mesmo Senhor.
Todos aqui estão debaixo do mesmo mandamento. Todos aqui estão debaixo do mesmo propósito: servir a Deus. Então, no plano ideal, a Igreja de Cristo serve a Deus, auxilia uns aos outros, guiada pelo Espírito Santo. As coisas são da forma ideal? Não. E o que a gente faz quando foge do ideal? A gente busca o ideal. A gente olha para a palavra e tenta se guiar por ela, apesar das circunstâncias às vezes serem diferentes. Problemas com membros e com líderes vão acontecer em qualquer ajuntamento de pessoas. Vai existir problemas em qualquer comunidade cristã que tenha pessoas lideradas e sendo líderes. O que tanto liderados quanto líderes têm que entender é que todos fazem parte do mesmo corpo. E o contencioso, portanto, deve ser colocado debaixo da graça, misericórdia, da ação de Deus. Porque todos se reconhecem como servos de Deus, guiados por Ele, baseados em Cristo. Colossenses 1,18. A preeminência é de Cristo, a primazia é dele. Portanto, toda a igreja se volta para ele. 1 Tessalonicenses 2,14. Entenderam? Somos iguais àqueles que sofreram no passado, nós sofrendo agora. Problemas, sofrimentos vão existir, mas da mesma forma que Deus foi a rocha, o fundamento daquele povo, Ele o é deste povo agora. E quando a igreja de Deus se volta ao fundamento, ela entende que a condução, a liderança é dada por Ele, o caminho é construído por Ele. Todos, independente da função exercida, se submetem à autoridade de Deus, porque é Ele que é o dono. 2 Tessalonicenses 1,4. Se torna exemplo de fé, de perseverança. Esta comunidade, este povo que, reconhecendo a soberania de Deus, o controle de Deus, passa pelas aflições, passa pelas tempestades, porque Deus está acima de tudo. Estamos isentos de qualquer problema? Não. Jesus mesmo diz: não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Nós estamos no mundo, com todas as suas qualidades e defeitos. Nós estamos convivendo com pessoas com todas as suas qualidades e defeitos. Aquilo que Deus transformou e aquilo que Deus não transformou. Que Deus pode transformar ou que Deus não quer transformar. E o que nos cabe neste latifúndio? Seguir rumando na dependência do Deus, dono desta igreja. 1 Pedro 2, 9 e 10. Perceba? Nós que não éramos nada, agora somos tudo? Então, se a gente começa lendo 1 Pedro 2, 9 e 10, a gente pega o nosso ego e coloca lá em cima. Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Ou seja, você é tudo isso não porque você tem que brilhar agora, mas porque você tem um papel a fazer, que é entender da onde você saiu,
da escravidão do pecado, e por meio da graça, misericórdia e amor de Deus, você agora é liberto do pecado. Então agora você vai fazer com que outras pessoas conheçam isso também, com que outras pessoas entendam, passem a conhecer o quão bom é ser liberto do pecado. Existe uma função, portanto, para isso. Não é de você ser a estrelinha, né? Mas de você brilhar no mundo para que as pessoas possam ver a fonte desse brilho. Não é você ser o sol com brilho próprio, é você ser a lua que reflete o brilho do sol, que não tem luz própria, ela só emite a luz que recebe de alguém, da estrela principal. Só isso? Não, tem mais. A igreja é corpo de Cristo, ela a ama, preserva, é ele no caso ali, a ama, preserva, alimenta e santifica. Atos 20, 28, nós já lemos, né? Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo para pastoreares a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Ele comprou, é ele quem cuida desta igreja por meio da ação do seu Santo Espírito. 1 de Pedro 5, 1 a 4. Primeira de Pedro 5, versos 1 a 4. Perceba que aí a gente está direcionando uma mensagem muito clara a essa liderança, né? Que eu já falei e agora é reforçado pelas palavras de Pedro. Entenda, vocês líderes, este rebanho não é de vocês, esta igreja não é de vocês, este povo não é um povo seu, é meu. Vocês estão na posição em que estão, na função em que exercem dentro deste povo, para fazer aquilo que eu quero, aquilo que eu preciso que vocês façam, que é cuidar deste povo. Não porque vocês são algo diferente muito deles, mas porque vocês têm um papel a desempenhar que é diferente deles. Isso é importante destacar, principalmente no mundo de hoje, onde lideranças evangélicas, cristãs, elas se anunciam como alguém diferente, intocáveis, pessoas que não podem ser criticadas, e usam até a Bíblia para isso. Ai daquele que toca no ungido do Senhor. Eu não estou tocando, só estou falando, então pode, né? Perceba que isso, o simples fato de eu falar para alguém, cuidado com quem toca no ungido do Senhor, já reflete que meu coração está falando, olha, tome cuidado você ser inferior com quem você está lidando que é um ser superior, só por falar desse jeito. E já entendeu tudo errado do que Pedro está falando. Percebe? Não é qualquer um que está falando. Então, se for para fazer diferenciação, quem que está falando isso? Pedro. Alguém aqui vai ser mais autoridade do que Pedro? Acho que não, né? Então, o que Pedro fala? Cuide do rebanho. Não como dominador,
mas como bom mordomo, como bom servo, que conduz o povo de Deus à palavra e cuida deste povo que não é seu. Você está tendo a oportunidade de ser participante deste processo, pastoreando o rebanho, não por constrangimento, mas de forma espontânea, não de sorte da ganância, mas de boa vontade, não como dominador, mas se tornando modelo para o rebanho. Então a palavra correta é: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo fala isso. E do mesmo jeito que Paulo fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, ele fala dos pecadores, eu sou o menor? Não, o maior. Então eu me reconheço como o maior dos pecadores, mas eu falo, olha, naquilo que eu imito Cristo, vocês precisam me imitar. Me coloco como exemplo a ser seguido. Porque o foco é Cristo. E se alguém precisa chegar a Cristo e precisa aprender como que se chega a Cristo, então eu vou me colocar no papel de fazer essa pessoa chegar a Cristo, entender como é ser igual a Cristo. É Ele que alimenta, preserva, santifica e ama a igreja. Deus concede graça à igreja e, portanto, esqueci Colossenses 1, 24, antes de ir para o próximo tópico. Colossenses 1, 24. Tem sacrifício? Tem. Paulo está falando, eu estou vivendo o sacrifício, as dores de conduzir isso. Então não é um caminho simples, fácil, mas com Deus ele é trilhado, porque quem ama, preserva, sustenta, conduz, é Deus. Isso por meio da graça. Graça barra dom aqui, né? Porque tudo que recebemos não porque merecemos, mas porque Deus quer. Por isso graça, né? Presente, dádiva. 1 Coríntios 12, 28, 15, 10. É a graça de Deus que me faz estar aqui à frente, pensando no texto bíblico, estudando a lição e expondo a lição. Você é professor. Uma coisa é eu ser professor. Me ajuda em certas questões? Sim. Mas e quem não é professor, então não pode falar da Bíblia? Errado. Por quê? Porque é a graça de Deus que permite que homens e mulheres possam fazer o que fazem. Seja dentro de uma estrutura eclesiástica, seja numa estrutura secular. Que não, na verdade, do ponto de vista de Deus, não existe essa separação. Serviço é serviço, trabalho é trabalho. Porque tudo que nós fazemos para a glória de Deus. Portanto, veja que o que Paulo está colocando aí, de forma muito clara, é: o que você faz? Bom, aí já é um problema. Se eu não estou fazendo nada, então lascou. Porque eu deveria estar fazendo alguma coisa. Por quê? Porque ninguém foi chamado para não fazer nada. O chamamento de Deus para o seu povo, para a sua igreja, para as pessoas se converterem, não é só para o céu. E aí, me converti, agora é só esperar chegar ao céu? Não. Enquanto o céu não chega, o que você faz? Você trabalha. Você exerce aquilo que Deus te deu a oportunidade de fazer, pelas suas condições físicas, mentais, você faz, você trabalha, pelas habilidades que Deus te deu, você trabalha. Por isso estabeleceu uns para apóstolos, outros para mestres. É todo mundo que vai ter a capacidade de esmiuçar a Bíblia e fazer correlações? Não, os mestres vão fazer isso.
Mas aqueles que não são mestres vão ser capazes de pegar o trabalho do mestre e falar. Não é só de mestre que vive a igreja. O que acontece quando a igreja estava passando necessidade? Os apóstolos, eles tinham que escolher: ou eu prego a palavra, ou eu cuido das necessidades mais elementares das pessoas. Vamos estabelecer homens cheios do Espírito para cuidar. E vem a instituição dos diáconos. Por quê? Porque havia necessidades. Contudo, aqueles que estavam chamados para a palavra não podiam abrir mão desse chamado e dessa vocação, porque eles tinham uma função a fazer. E aí veio outros homens para fazer outras coisas. E portanto, cada um de nós tem um papel dentro da igreja. Tem uma função dentro da igreja. Tem algo a exercer. Tem algo a se fazer. 2 Coríntios 6, 1 e 9, 8. Quem que nos sustenta para a gente fazer o que precisa ser feito? Deus. Quem que nos dá além do que nós precisamos para fazermos aquilo que Deus quer de nós? Deus. E portanto nos colocamos como cooperadores de Deus. Deus precisa? Não, mas Ele quer que nós trabalhemos de forma bem simples. Romanos 12, 6 a 8. Sobrou alguma coisa? Pode até sobrar, mas veja que, no mínimo, exercer misericórdia, agir em favor do outro, faça com alegria, né? Não vou presidir, mas eu vou exercer misericórdia. De um jeito ou de outro, o que Paulo está falando é: não existe carência humana que não possa ser suprida pela graça de Deus, mas o suprimento dessa carência humana se dá por meio daqueles que são povo. É um ajudando o outro. Esta é a forma ordinária que Deus estabeleceu de manifestar a sua graça às pessoas. Hebreus 12, 28. Qual que é o verbo mesmo? Nós ficamos sentados ouvindo alguém falar? Não. Nós ficamos em casa vendo alguém falar? Não. Nós ficamos esperando alguém? Não. Nós servimos. Nós servimos. 1 de Pedro 4,10. Não te passa a régua, já dizia o piadista. Por quê? Você deve servir ao Senhor conforme Ele te agracia. Ponto. Você é mordomo, você serve. Né? É assim que a igreja que recebe graça externa graça. E portanto nós nos tornaremos, seremos reconhecidos, como que tu tem ali, templo de Deus no mundo. Não é porque a nossa igreja vai ser uma igreja que vai ser vista lá do espaço, né? De tão grande que é, de tão brilhosa que é, ou pela quantidade de pessoas que ela tem dentro. O templo de Deus no mundo se manifesta porque os atributos de Deus são encontrados neste lugar. E aí você fala: que lugar é esse? Tem endereço? Tem CPF? Não. É o coração do crente. Quem é o templo do Espírito Santo? Onde Deus habita, senão o coração daquele que se converte a Cristo? Portanto, quando nós nos reunimos aqui, nós fazemos este lugar ser templo de Deus, não porque alguém fez uma oração forte em cada tijolo que foi colocado aqui, mas porque ao estarmos reunidos aqui, o Espírito Santo de Deus que habita em cada um dos nossos corações passa a estar aonde? Aqui.
O templo de Deus não é a estrutura física, é o nosso coração. E o povo de Deus reunido passa a ser então este grande templo de Deus. Mas ele só aqui reunido? Não, porque é onde eu estou. E aí onde eu estou, onde meus pés pisam, existe Deus. E aí as pessoas vão atrás do templo quando elas vão atrás de mim. Elas vão atrás de Deus, da presença de Deus, quando elas vão atrás de mim, ou quando elas identificam. Percebe o que é testemunhar? Se eu sou o templo do Espírito, eu tenho que ser diferente. Porque se eu não sou diferente, então sou qualquer casebre, sou qualquer edifício, sou qualquer construção, bonitinha, parecida, não sei o quê, mas templo é diferente. Templo, habitação de Deus é diferente. As pessoas reconhecem, né? Embora existam hoje igrejas que se dizem cristãs, evangélicas, que não querem se parecer como igreja, né? E aí eu não coloco o nome de igreja, eu não construo e não faço nenhuma alusão aqui à igreja, eu não coloco cruz, não coloco nem, não tem torre, não tem nada, vou abandonando marcas, símbolos, né? Não tem púlpito, né? Não tem aqui, eu vou fazendo tudo diferente para não ter cara de igreja. Isso só reflete o coração do homem que também quer fazer de tudo para parecer igual e não ser diferenciado, né? E aí a gente vai então para uma questão de Cristo deixar de ser o centro. 1 Tessalonicenses 2,14. Primeira Coríntios 10:31. Perceba que no primeiro texto nós estamos falando dessa igreja criada por Deus e que ela tem como marca ser diferente. Portanto, igreja, estou pensando em povo de Deus, e só é povo coletivo se existe indivíduo de Deus. Indivíduo de Deus é aquele que, e aí vem para o segundo texto, que entende que ele depende da graça de Deus, da misericórdia de Deus, e ele vive por meio da graça e misericórdia de Deus. E tudo que ele fizer, ele faz para honra e glória de Deus. Porque ele sabe que tudo que ele tem e que ele é por meio da graça e misericórdia de Deus. E aí então nós estamos falando que é tudo para a glória de Deus. Porque Cristo é o centro, né? Esta é a identidade da igreja. É isso que caracteriza a igreja. Volta. Vou olhar para os outros? Posso até olhar para os outros. Mas antes disso eu tenho que olhar para quem? Para a Igreja Presbiteriana do Brasil, Filadélfia, o Parque São Jorge, a Praça Carlos Vasconcelos 168. E para olhar para essa Igreja Presbiteriana de Filadélfia, eu tenho que olhar para Paulo Henrique Correia da Cruz, CPF, blá, blá, blá. Tem que olhar para cada um dos corações, se olha e se vê, se identifica como povo de Deus. Esta comunidade, então, vai ter algumas características. E aí não é comunidade com o uso popular da palavra hoje, como um monte de gente está deixando de ser igreja para ser comunidade. Não, comunidade por quê? Porque ela compartilha. Vamos à essência da palavra lá em Atos, né? Onde surge a igreja e eles compartilham. Portanto, eles são um, né? Ela é católica, não no sentido da católica apostólica romana, mas é católica no sentido de universal. Aí você fala, estamos ruim hoje, né? Estamos difícil no nosso tempo, porque você fala católico, você fala universal, só fala ser internacional também, né? Não tem um adjetivo que não seja já cooptado por uma denominação, mas o fato é olharmos para católico como universal e universal no sentido amplo. É uma comunidade universal porque ela não se restringe, ela não se limita
há épocas. Hoje existe, amanhã vai deixar de existir? Não. Ela não se restringe à etnia. Não estamos, portanto, falando de raça, de etnia. Não estamos falando de local geográfico, de gênero. Não é a igreja de judeu, não é a igreja de grego, né? Não é a igreja de paulista, não é a igreja de nordestino, não é a igreja de sulista, não é a igreja de branco, não é a igreja de pardo, não é a igreja de preto, de oriental. Não é a igreja de rico, não é a igreja de pobre, não é a igreja de mestres e doutores, não é a igreja de pessoas analfabetas, não é a igreja de estilo hippie, de estilo praiano, de estilo clássico, de estilo daquilo. É igreja. As pessoas vão morar em alguns lugares, vão ser homens, mulheres, elas vão ter origem, vão ter cultura. As pessoas que, quando unidas, se tornam igreja. Ponto. 1 Coríntios 3:16 e 6:19. Efésios 1:13. O que nós somos? Eu sou homem, cis, pardo, paulista, escolarização nível superior, não sei o que, não sei o que, não sei o que. O que eu sou? Eu posso colocar um monte de qualificações daquilo que a sociedade tem para me qualificar, mas dentro do reino de Deus eu sou o quê? Servo de Deus, ponto. Servo de Deus, ponto. O Espírito Santo de Deus que habita em mim é o mesmo que habita em vós. O que o Espírito Santo de Deus faz em mim, faz em vocês. E o jeito que ele usa vocês. Portanto, cabe a cada um de nós servi-lo. E nos identificarmos como corpo universal. Em qualquer lugar deste mundo somos corpo de Cristo. Não estamos limitados à denominação. Esta comunidade também é confissional, ela confessa o quê? Cristo Jesus como Senhor. É pela fé que se confessa Jesus. Romanos 10, 9 e 10. 1 Coríntios 2, 3. Quem achar pode ler já. Coríntios 12, 3. Ninguém reconhece Jesus como Senhor se não for pela ação do seu Espírito. Ninguém fala maldito Jesus se não for pela ação de Satanás. Por quê? Porque todos nós, como diz Romanos 10, por quê? Porque aquele que crê, confessa. Crê com o coração, confessa com a boca, né? Fidelidade à palavra. Essa comunidade é confessional à medida que ela é fiel à palavra. Voltando àquilo que a gente já tinha falado. Atos 2, 42. 1 Coríntios 15, 1 a 4, vamos pular que está bem longo, mas a gente já leu. 1 Timóteo 4, 16. E tem cuidado de ti e da doutrina, ou seja, cuida de você e da palavra pregada, fidelidade à palavra. Essa igreja é uma comunidade litúrgica, ou seja, possui uma forma de se relacionar de forma comunitária com o divino. Isso tem a ver com a nossa adoração, com o testemunho solene público das virtudes de Deus, com a adoração, gratidão e consagração a Deus, com o sacerdócio universal dos crentes. Veja, esse ponto é importante, né? Se você quiser abrir os textos e ler enquanto eu falo, mas entenda que esse sacerdócio universal, que está lá em 1 Pedro 2, 9 a 10, ele implica que nós podemos, como servos de Deus, falar de Deus. Não é exclusividade de uma pessoa. Qualquer pessoa pode, a partir do momento que confessa Jesus Cristo como Senhor e o serve e o adora, pode falar desse Deus.
Não só falar, mas tem condições de ouvir a palavra. Não é uma questão de ouvir em entrar pelos ouvidos, mas compreender, entender o que é a palavra de Deus, entender o que Deus requer de nós. E não só falar e ouvir, mas compartilhar. Compartilhar a fé. Igreja é o exercício coletivo do individual, daquilo que Deus faz em cada um de nós e por meio de cada um de nós. Quando todos os indivíduos falam, ouvem e compartilham. O que Cristo faz? O que Cristo fez? Portanto, esta comunidade se reconhece como proclamadora do Evangelho, no sentido missionário de fazer discípulos, no sentido escatológico, que até quando? Até o Senhor Jesus voltar. Ela é o meio ordinário da pregação da palavra. Deus pode converter alguém sem ter igreja, sem ter povo perto? Pode. Mas a forma ordinária que Ele estabeleceu é: as pessoas vão conhecer porque alguém falou para ela. Como ouvirão se não há quem pregue? Isso fecha com o testemunho de Deus, porque não dá para você falar uma coisa e viver outra, porque as suas atitudes falam mais alto do que as suas palavras. Suas, mas eu estou agora então, nossa, né? Estamos juntos nessa. Não dá para ser igreja de Deus se as pessoas não reconhecem Deus na nossa vida. Não dá para ser igreja de Cristo se as pessoas não reconhecem Cristo em nossas vidas. Por isso que estamos mortos para nós mesmos, nossos delitos e pecados, para que Cristo viva em nós. E assim, quando todos nós morremos para as nossas vontades e deixamos Cristo viver, aí é Cristo que vive na igreja, não é mais nós. Terminei.